Bom dia, bem pessoal, estamos iniciando uma correção. Os exercícios estão na página 66 do livro da Editora Moderna, Araribá Plus, do 8º ano. E é uma atividade sobre retas, tá? Fiz o vídeo 1 sobre retas, vídeo 2 sobre ângulos, tá bom? Eu pedi exercícios de 1 a 4, que falavam de retas, e depois que eu expliquei sobre os ângulos, pedi o restante, dos 5 ao 10. Estou com o livro impresso aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Então vamos lá. Exercícios de 1 a 4 são bem conceituais, exercícios de retas, né? Então não tem muito cálculo, ou nenhum praticamente, tá? Depois de tanto cálculo que a gente fez aí na unidade 1, a unidade 2 está bem tranquila nesse sentido. Escreva o nome de 2 objetos da sala de aula que lembrem. Então vamos lá. Então espera-se, né, que o aluno esteja usando o livro em sala de aula. Então você vai substituir sala de aula pela sua casa, tá? Então um objeto que lembra um ponto, uma reta e um plano. As respostas são variadas, pessoais, eu não sei o que tem dentro da sua casa. Mas a gente pode pensar em pontos, normalmente objetos circulares, né? Tá? Então qualquer coisa circular que você tenha na sua casa aí pode ser um ponto. Em classe, os alunos falam bastante lembrando que o ponto não tem dimensão. Então, em sala de aula falam bastante, por exemplo, do ponto do relógio, né? Ou a bolinha que fica central, ou mesmo o círculo todo do relógio. Em casa, a gente pode falar de, sei lá, eu tenho ponta de parafuso, eu tô vendo, tem o próprio, se você estiver alinhado, né? Se você estiver olhando de frente, parece um ponto, né? Tem o liga e desliga aqui do computador, que é circular, enfim. Os círculos, praticamente a gente pode escrever como pontos, tá bom? As retas, então linhas retas é o que a gente mais tem. Porta em parede, porta de... Não vou abrir o guarda-roupa aqui porque deve estar mais... A linha, né? O próprio puxador do guarda-roupa, a linha do computador, a linha da tela. Então, retas é o que mais tem, tá? E o plano, me refiro ao espaço, tá? Quando eu falo de plano. Então, por exemplo, se eu pegar o plano do livro, tá? Sobre o livro tem 2 dimensões. Eu tenho ilustrações em 2 dimensões, tá? Uma tesoura aqui em 2 dimensões, ela não tem volume, é só imagem. Então é um plano 2 dimensões, por exemplo, o livro. E o próprio plano 3 dimensões que eu tenho, que é o quarto, tá? Então eu tenho o plano do quarto, eu tenho um plano sobre a cama, que eu estou no quarto da Heloísa. O chão é o plano. Eu tenho o plano da parede onde ela faz... Não sei se... Opa, onde ela faz os... Não vai dar pra tirar não, que tá preto. Onde ela faz os desenhos dela na parede. Então são os espaços, tá? Os planos. Então um exercício bem conceitual de reflexão e observação aí na sua casa, tá bom? Respostas pessoais. Pense e responda. Quantas retas passam por um ponto? Na explicação nós falamos disso, né? Por um ponto passam infinitas retas, porque a reta não tem dimensão, largura. E o ponto também não. Então pode ser um ponto infinitamente grande com retas infinitamente pequenas, então são infinitas, tá? Quantas retas podem passar por 2 pontos distintos? Elas passam uma reta. O que acontece é que eu posso ter várias retas coincidentes, mas entre 2 pontos eu só tenho uma reta. Tudo bem? Se eu desenhar outra reta, ela está passando por esses pontos, mas são retas coincidentes. Por 2 pontos distintos só passa uma reta. Tudo bem? Dados 3 pontos distintos, é sempre possível traçar uma reta que passe ao mesmo tempo por esses pontos? Então, na explicação, eu falei para vocês que somente se
os pontos forem colineares. Se os pontos não forem colineares, não dá para você traçar uma reta só. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, ponto A, eu tenho um ponto aqui, ponto B, eu tenho um ponto aqui, o ponto C. Esses pontos, eles são colineares, ou seja, eles estão alinhados. Eu espero que estejam. Esses pontos estão, ó, alinhados. Tá? Agora, se eu pegar 3 pontos onde eles não são colineares, como que eu vou fazer uma única reta passar por esses 3 pontos aqui? Separando o desenho. Por esses 3 pontos aqui. Como é que eu vou fazer uma reta passar por eles? Então, nem sempre dá. Tá? Nem sempre uma reta pode passar por 3 pontos. Só se esses pontos estiverem colineares, estiverem alinhados. Tudo bem? Então, nem sempre é possível. Pode responder aqui. Somente se... usar uma régua para medir os segmentos em questão. Tá? Então, aí na sua casa, você pega a régua e meça os segmentos. Aí ele pergunta quais são os segmentos congruentes. Eu não falo segmentos iguais, tá bom? Os segmentos eles não são iguais, eles estão em posições diferentes, eles têm cores diferentes, os pontos do segmento, as extremidades do segmento têm nomes diferentes, então eles não são segmentos iguais. O que são iguais são as medidas, ou seja, os tamanhos, tudo bem? E aí, quando os tamanhos são iguais, nós chamamos de congruentes, tá? Essa é a palavra para para uma comparação onde tenham medidas, né, de mesmo tamanho, tudo bem? Os congruentes aqui no caso AB e IJ, tá? AB e IJ, eu estou fazendo observação visual, mas aí na sua casa você vai mensurar com uma régua, vai anotar os centímetros e você vai ver quais têm a mesma medida, tá? Mas A e B, de acordo com o livro aqui, eles têm a mesma medida. GH e CD. Ó, o GH e o CD são congruentes, eles têm a mesma medida. E olhando aqui, parece que sim. O EF e o KL não parecem visualmente ter a mesma medida, até porque o segmento EF parece maior que o segmento KL. Então, eu sugiro que vocês anotem os números aqui em cima, tá? Do tamanho dos segmentos, mas com certeza congruente ao AB e J e o CD e GH, tá bom? Esses são segmentos congruentes, ou seja, a mesma medida. E por fim, que segmentos de retas pontos A, B, C e D determinam na reta S? Então, vou colocar no nosso programa isso aqui e já volto. Vamos lá, pessoal. Peguei o exercício 4, colei aqui no meu programa de desenho. Que segmentos de retas pontos A, B, C e D determinam na reta S? Ó, nome de reta, letra minúscula. Nome dos pontos, letra maiúscula. Tudo bem? Aqui a pergunta é segmentos. Segmento tem início e tem fim, tá bom? Vamos lá. Partindo do ponto A, eu tenho um segmento que vai até B. Lembrando que não tem flechinhas nas extremidades, tá? Ele para, ele acaba. Partindo do ponto A, eu tenho um segmento que vai até C. Partindo do ponto A, eu tenho um segmento que vai até D. Tudo bem? Então, partindo do ponto A, eu tenho um segmento AB, AC e AD. Agora a gente vai fazer a leitura partindo do ponto B. Partindo do ponto B, eu tenho um segmento BA. Só que AB e BA é o mesmo segmento. Tudo bem? Não importa se eu estou lendo daqui para cá ou daqui para cá. O segmento é o mesmo, o espaço é o mesmo. Então, eu não vou escrever o segmento BA. Partindo do B, vou escrever o segmento BC, que é essa medida aqui, e BD. Tudo bem? Porque eu não fiz o segmento BA, eu já tenho o AB. AB e BA são iguais, tá bom? São iguais
Na verdade, são o mesmo segmento. É só a leitura que eu faço, o AB ou BA, que dá na mesma, tá? Vou até colocar observação aqui, ó. Tá? Vou até colocar aqui o tracinho tio para mostrar que eles têm a mesma medida. É o mesmo segmento, só a leitura que muda. Partindo do segmento C, eu teria o CA, só que o CA eu já escrevi aqui como um AC, então não preciso escrever CA. Eu tenho o segmento CB, mas eu já tenho o segmento BC aqui, e o CB é mesmo que BC, então não vou escrever duas vezes o mesmo segmento. Então eu tenho o segmento CD. E acabou, são só esses. Professor, e partindo do D? Bom, partindo do D, eu tenho o DC, que já está aqui, eu tenho o DB, que já está aqui, e também tenho o DA, que já está aqui. Só está invertido a leitura, mas é o mesmo segmento. Então, eu tenho 6 segmentos. Tudo bem, turma? Eu espero que tenha ficado bem explicadinho. São exercícios bem simples para vocês, sem aquele monte de cálculo com potência, com fração, que é bastante extenso, né? Bom, então, a partir de ângulos, eu passei para vocês a explicação, espero que vocês façam, que é a continuação desses exercícios, 5 até 10. A gente vai entrar num período de férias, puderem fazer antes, eu indico, porque depois você vai ficar um tempão de férias, quando voltar você vai lembrar o que você tinha visto do vídeo de explicação. Sugiro que já façam, tá? Já adianta. Não deixa para a última hora, não. E aproveitem as férias com a família, né? Não é só ficar nas atividades sozinho, celular, internet, no computador, nas séries. Pode fazer, óbvio que deve fazer, mas também planejar atividades em grupo, com a família, tá bom? E vamos esperar aí para ver se quando a gente voltar já temos um cenário melhor da epidemia aí, do controle, tá? Então, por enquanto é isso. Valeu, obrigado. Fui.